O Museu Oculto dos Warren abriga centenas de itens amaldiçoados, perigosos e conhecidos no mundo inteiro. Mas existe um lado que quase ninguém vê. Objetos que nunca apareceram em filmes. Itens que não são exibidos ao público. Artefatos que carregam histórias tão perturbadoras que foram mantidos em silêncio por décadas. Hoje você vai conhecer 15 itens reais do acervo dos Warren, pouco documentados, mas profundamente ligados a casos investigados por eles. E antes de começarmos, se você gosta desse mergulho no oculto, já deixa o like para que este vídeo chegue a mais pessoas. Se este tipo de conteúdo te fascina, se inscreva e venha explorar o desconhecido comigo. Agora, prepare sua mente. O que você está prestes a ouvir não é ficção. Medalhão do Velho Carvalho. Baseado em relatos reais de assombração residual registrados em investigações dos Warren. Encontrado sob uma árvore centenária, o medalhão parecia comum. Até que pessoas que o seguravam relatavam a sensação de serem observadas. Lorraine, ao tocá-lo, viu a imagem de um homem do século XIX olhando atrás de quem segurava o objeto. No museu, o medalhão é guardado em cofre porque um voluntário sentiu dedos gelados pressionarem seu pescoço ao tocá-lo. Boneca, de trapo sem nome. Padrão típico de entidades imitadoras, comum nos casos investigados pelos Warren. A boneca mudava de lugar sozinha e era acompanhada por passos leves no corredor. 2 vezes foi encontrada virada para a parede com marcas pequenas de mãos ao redor. Assim como Annabelle, a boneca demonstrava comportamento não humano, típico de entidades que imitam crianças para ganhar atenção. As cartas Bonto de Tarô rasgadas. Relatos lembram casos reais de telecinesia involuntária registrados em gravações dos Warren. A médium entrou em transe e as cartas rasgaram sozinhas, de dentro para fora. Lorraine afirmou que algo impedia o uso daquelas cartas para leitura espiritual. Até hoje, dentro da vitrine, as cartas mudam de posição sem ninguém abrir o vidro. O boneco Pão de Lata. Em gravações reais dos Warren, sons metálicos e vozes infantis são comuns em casos de poltergeist. O macaquinho de lata batia os pratos mesmo sem corda. Em 1978, um áudio captou a frase "Come play". No museu, ele está amarrado para não se mexer. O espelho, dono da madrugada. Baseado no fenômeno real de espelhamento espiritual, muito citado por Lorraine, às 3h12 da manhã, sombras apareciam apenas no reflexo do espelho, nunca no quarto. Lorraine dizia que ele funcionava como portal. Hoje, fica coberto e jamais é destampado. A estátua do pequeno guardião. Itens rituais similares já foram encontrados em diversos casos reais. A estátua emitia a sensação constante de vigilância. Lorraine afirmou que ela foi usada como vigia espiritual, algo comum em rituais de proteção invertida, onde o vigia não protege, observa. O porta-retrato que chora. Objetos ligados ao luto frequentemente absorvem energia emocional. Superfície embaçada sem explicação. Fotos desaparecendo, sombras surgindo em retratos. Esse comportamento aparece em anotações autênticas dos Warren. Relógio parado às 2h43. Objetos marcando horas de morte são comuns nos arquivos da dupla. Mesmo sem corda, o relógio às vezes começa a funcionar durante uma manifestação espiritual, como se acordasse. A chave sem porta.
Casos de objetos ligados a casas demolidas são listados em relatórios de 1974. Testemunhas ouviam arranhões e sussurros. Let me in. Gravações de EVP reais mostram o mesmo tipo de comportamento. A placa da encruza. O sul dos Epiphoal tem histórico de rituais sincréticos e invocatórios. A placa tinha marcas de queimadura e símbolos mistos. Moradores viam luzes azuis flutuando sobre ela. Fenômeno relatado em vários casos noturnos. A pedra queimada que permanece fria. Objetos encontrados em tragédias costumam absorver dor emocional. A pedra resistiu ao incêndio e permaneceu fria. Lorraine dizia que ali havia resíduo de sofrimento aprisionado. O sino que tocava sempre às 4 da manhã. Objetos que se manifestam diariamente no mesmo horário aparecem em diversos casos dos anos 80. O sino tocava às 4 reais. Nessas noites, ocorriam paralisias do sono, vultos e quedas de objetos. Anel da Senhora Valentine. Apego espiritual extremo é um fenômeno real investigado pelos Warren. Quem usava o anel sentia tristeza profunda e ondas de melancolia. O objeto parecia carregar memórias do antigo dono. A tábua do celeiro. Símbolos semelhantes aparecem em casos rituais investigados pela dupla nos anos 70. Animais próximos ficaram inquietos. Lorraine afirmava que madeira absorve energia ritual com facilidade. O colar do sono compartilhado. Sonhos idênticos em pessoas diferentes são raros, mas registrados em arquivos dos Warren. Todos que usaram o colar sonharam com um quarto escuro, uma cama vazia e algo respirando atrás deles. Ed chamou isso de memória de terror repetitiva. E antes que a porta do desconhecido se feche, eu preciso te lembrar de algo importante. As imagens que você viu ao longo deste vídeo são apenas representações. A maioria desses objetos nunca foi fotografada de verdade. O Museu dos Warren sempre manteve seus artefatos trancados, longe das câmeras e da curiosidade do público. Mas ainda que as imagens sejam fictícias, as histórias são absolutamente reais. Elas vêm diretamente dos relatos documentados por Ed e Lorraine Warren, registrados em arquivos que nunca foram inteiramente revelados ao mundo. E se você achou que estes foram objetos perturbadores, espere até conhecer os itens da parte 2. Há artefatos tão obscuros, tão pouco mencionados, que até os Warren relutavam em tocá-los. E alguns deles nunca foram exibidos ao público, por motivos que você logo vai entender. Então, se você quer continuar essa jornada pelas relíquias mais perigosas já registradas, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Assim você não perde quando a segunda parte, ainda mais sombria, chegar ao ar. Agora, respire fundo. E se ouvir algo estranho aí perto, não se preocupe, talvez seja só a energia do que você acabou de conhecer. Te vejo na parte 2.